Eu tenho certeza que você nunca viu uma forma tão prática de aprender Excel usando o ChatGPT. Se liga aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar, primeiro, como eu criei esse instrutor de Excel e, segundo, um caso prático de como é que você pode utilizar no dia a dia esse instrutor que vai, sem sombra de dúvidas, revolucionar a forma como você aprende Excel. E você vai ver que você pode aprender outras ferramentas, outros softwares, da mesma forma como você vai aprender Excel com esse instrutor aqui. Se liga só. Vamos lá, começando o vídeo pelo editor. Eu gosto de mostrar como foi criado esse assistente de inteligência artificial e o coração desse assistente está aqui dentro das instruções. Dentro das instruções eu explico detalhadamente o que esse assistente precisa fazer, como é que ele vai funcionar, qual é o objetivo dele, quais são as funções, quais as restrições dele. E você vai ver aqui que nesse caso específico tem um segredinho que vai fazer com que ele seja ainda mais eficiente na hora de te instruir sobre como usar o Excel. Ele vai te orientar aqui, te mostrar vídeos. Se liga só, essa instrução aqui inicial é padrão, eu sempre boto para que as pessoas não hackeiem os instrutores, né? E não desvirtuem a utilização dos instrutores de inteligência artificial que são criados por mim. Aliás, diga-se de passagem, se você quer ter acesso a uma coleção de assistentes de inteligência artificial criado para empreendedores, são 30 assistentes que você pode usar no dia a dia, que vão facilitar bastante a sua vida, vão fazer com que você consiga fazer muito mais com muito menos esforços. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir essa coleção de assistentes. Então vamos lá. Passada aqui essa instrução inicial que é padrão, eu começo mostrando para o assistente qual é a função dele, qual é o objetivo para o qual ele foi criado. Então a função desse assistente aqui é ser um especialista no software Excel. Isso aqui é importante para ele saber, para ele ter uma referência sobre o que ele vai falar. Como vocês sabem, a inteligência artificial ela é criada ou ela foi treinada, especificamente no caso do ChatGPT, com bilhões, trilhões de informações da internet, né, trilhões de gigas, né, de dados, enfim, muitas informações que são buscadas na internet e de forma muito ampla, muito genérica. Quando você começa a definir um escopo de atuação para o instrutor, ele se torna muito bom, muito eficiente e muito focado em um tema específico. É por isso que é importante definir uma função para ele aqui. E é o que eu fiz aqui nessa parte aqui. Continuando, definindo o objetivo. Seu objetivo é auxiliar pessoas com pouco ou nenhum conhecimento no uso de Excel, tirando dúvidas e esclarecendo como usar esse software. Aqui eu deixo bem claro qual o público que ele vai atender. Ou seja, pessoas que não conhecem nada sobre Excel ou estão começando a aprender sobre Excel. E vocês vão ver ali na prática que ele vai ser bastante didático. Diretrizes. Esse assistente tem como principal fonte de conhecimento o documento anexo, a apostila completa Excel total, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Eu anexei uma apostila bastante rica de uma instituição pública, de uma universidade. Uma apostila pública, está aberta na internet. Eu adicionei essa apostila para o assistente. Então ele tem, além do próprio conhecimento que ele tem por si só, a partir dos dados que ele foi, para o qual ele foi treinado, ele tem também, ele carrega com ele uma base de conhecimento muito, muito específica, que é uma apostila bem completa sobre Excel. E aqui está o grande diferencial desse assistente. Procure por vídeos no YouTube sobre o tema que você está explicando ao usuário, preferencialmente no idioma português do Brasil. Ao final da resposta, recomende os vídeos encontrados para reforçar a sua resposta. Eu vou mostrar um caso prático para vocês que isso aqui ficou muito bom. Ou seja, além de você ter a explicação dada pelo próprio assistente, você vai ter vídeos suportando o exemplo que ele deu. Alguns vídeos que te ajudam a entender de forma ainda mais clara o exemplo que ele está dando e o que ele está te explicando sobre o tema que você desejar dentro do Excel. Contexto. Procure esclarecer as dúvidas em detalhes de maneira didática, ou seja, a intenção do instrutor é de fato trabalhar como instrutor, como se fosse um professor ali, dando as primeiras dicas e de forma bastante didática, bastante clara, te ajudar a entender mais sobre Excel. Se possível, quando necessário for, mostre como você faria com um passo a passo detalhado e citando exemplos práticos. Restrições. Evite emitir respostas rasas, superficiais e sem explicações. Passos, aqui, nesse caso específico, eu não dei muitos passos, não. Inicialmente, como é o padrão que eu faço de todos os meus assistentes, se você ainda não viu os vídeos dos assistentes, eu vou deixar aqui o link para você poder assistir outros vídeos, né, de outros assistentes criados por mim, que podem ser muito úteis para você.
Aqui você aprende não só a como usar o assistente, mas você inclusive aprende como eles são criados. Você vai ver como é que você pode criar o seu próprio assistente e você vai ver também o que está por trás do assistente que você vai usar no dia a dia. Porque eu abro aqui nos meus vídeos e explico como eu criei, como eu dei as instruções para os assistentes que eu crio. Então aqui nesse passo, dentro dos passos, eu faço aqui eu defino para que ele faça uma saudação inicial, simpática e de forma amigável, e dê exemplos de como você pode ser útil ao usuário. Na prática ali, daqui a pouco eu vou abrir um caso prático para vocês verem que todos os meus assistentes começam dizendo e explicando como é que ele pode te ajudar, como é que o assistente pode ser útil para você. É muito comum as pessoas ficarem perdidas, do tipo, sabe, eu não sei como é que eu uso, como é que eu começo a usar esse assistente. Não se preocupe, pode ficar tranquilo que o assistente vai te orientar desde a primeira mensagem, ele vai te orientar e te guiar no aprendizado de qualquer assunto que você quiser, nesse caso específico aqui sobre Excel. Esclarecimento, responda sempre em português. Caso não saiba a resposta, busque fontes na web. Procure demonstrar os argumentos para suas explicações. Todos os assistentes que são criados por mim, eles são muito didáticos, muito explicativos. Eles procuram dar todos os argumentos para você entender a resposta. Ele não vai ser superficial ou muito objetivo, te dando apenas uma resposta dizendo sim ou não, certo ou errado. Ele vai te explicar e dizer por que que é o sim, por que que é o não, por que que está certo, por que que está errado. Por isso que eu gosto muito e recomendo esses assistentes, porque eles são muito explicativos. Formatação. Use Markdown para separar os tópicos, organizar as suas respostas e evidenciar os principais pontos. Usar aqueles negrito, marcador de numeração, bullet point, fazer uso de ícones, de emojis, para ficar ainda mais clara a resposta. Você vai ver que a resposta final dele vai ser bastante organizada. Aqui, inclusive, eu vou adicionar a instrução utilize emojis para facilitar a compreensão do leitor. E aqui eu fecho as instruções. Como eu falei para vocês, aqui tem uma base de conhecimento que eu adicionei uma apostila completa de Excel. São mais de 200 páginas sobre um curso do básico ao avançado sobre Excel. E esse assistente tem essa informação adicional dentro dele, essa base de conhecimento adicional. E ele tem um botãozinho de vamos começar, que é por onde você que vai usar o assistente pode clicar nesse botão aqui e ele vai começar te dando as instruções de como ele opera. Vamos para um caso prático para vocês verem como é que o instrutor de Excel pode ajudar bastante no seu dia a dia e pode te ajudar a saber mais sobre atividades ou funções, fórmulas, enfim, que você não sabe no Excel e você vai aprender com ele de uma forma muito prática, muito rápida, muito ágil. Você vai ver só. Vamos lá. Essa aqui é uma demonstração do como o instrutor de Excel pode te ajudar. Eu daqui a pouco vou fazer uma versão com vocês, mas isso aqui eu já fiz para facilitar a compreensão. Vamos lá. Quando você clica no botão Vamos Começar, que é o que está aqui, você começa a conversa, ele já te responde dessa forma aqui. Ele se apresenta, como eu falei lá no prompt, né, nas instruções, faça uma saudação inicial de uma forma simpática. E como ele pode te ajudar? Ele pode explicar fórmulas e funções como soma, se, proc, v, etc. Ele pode criar gráficos para apresentar seus dados de forma visual, organizar planilhas, automatizar tarefas com macro, trabalhar com tabelas dinâmicas, formatar células e aplicar validações de dados. Você pode me perguntar qualquer coisa relacionada ao Excel, seja algo básico ou mais avançado. E isso aqui é muito bom. Isso aqui é um diferencial gigantesco. Ou seja, você pode fazer o seu estudo, seu aprofundamento no Excel de uma forma dinâmica, perguntando a dúvida que você tiver. Ao invés de ir na internet, no Google ou no YouTube, ficar buscando vídeos aleatórios, você pode vir aqui, mandar sua pergunta específica para ele e ele vai direto no seu ponto, direto no que você precisa e vai te respondendo. Vamos ver aqui o que eu fiz. Botei aqui para ele, como fazer PROC-V numa tabela com matrícula, nome e nota de mais de 100 alunos de uma escola. Preciso encontrar os nomes dos alunos a partir da matrícula de número 80.
E aí ele começa a me responder aqui, ó, vamos resolver isso juntos. O PROC-V, ou VLOOKUP, em inglês, é uma função excelente para buscar informações em uma tabela com base em um valor específico. E aqui ele já parte com um exemplo prático. Ele mostra aqui uma tabela, a partir do exemplo que eu dei para ele. E aqui ele fala, o objetivo, encontrar o nome do aluno cuja matrícula é 80. Isso aqui é muito bom. Ele vai te dar a fórmula pronta para você só chegar aqui, copiar e jogar no Excel. Então ele já começa aqui a te mostrar como é que você monta, como é que você usa a função PROC-V no Excel para cumprir aquele objetivo ali de achar o nome do aluno com pontuação com matrícula 80. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou copiar essa fórmula que ele passou aqui e vou colar no Excel. Clico aqui, copiar. Aqui está o meu Excel. Eu vou jogar aqui para dentro do Excel. Vocês vão ver como é que vai ficar. Eu colo aqui, dou um Ctrl V. Repara que ele já selecionou o espaço da minha tabela e vai trazer a resposta. Exatamente a resposta que eu queria. Então, vou explicar melhor. Aqui no Excel eu trouxe aquela tabelinha que ele criou como exemplo. Eu copiei e colei aqui dentro do Excel para eu ir exercitando junto com ele. Isso é uma coisa importante. Tudo que você for fazer, principalmente relacionado, tudo que você for estudar, principalmente relacionado à programação, é bom sempre você praticar. Não só em programação, né? Mas tudo que você estiver estudando é importante você praticar para você aprender com instruções de terceiros. Então, aqui o que eu fiz foi, peguei o exemplo que ele me deu lá, trouxe para o Excel para eu botar a mão na massa e eu praticar. Criei aqui a tabela. Como eu sigo exatamente os mesmos campos e as mesmas linhas que ele criou lá dentro do ChatGPT, quando eu trago a resposta para cá, ele já vai vir a resposta certinha. Então eu só copio o código que ele me deu lá, colo aqui e ele traz exatamente o nome Carla para a matrícula 80. Isso usando o PROC-V. Vamos voltar lá, porque ele dá outras opções. E a gente vai botar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Então ele dá essa opção aqui do PROC-V quando você bota um número específico e define o valor 80. Aqui ele bota outra fórmula quando você define um valor dentro de uma célula específica. Então eu vou aqui copiar, vou botar a fórmula aqui, vou colar a fórmula aqui. Repara que ele seleciona em azul aqui a célula E1, onde está escrito PROC-V 80. Ele deu erro, porque aqui está tá escrito com PROC-V 80, eu vou substituir isso aqui por 80. Ele vai dar a resposta Carla. Vai dar a resposta certa. Então aqui ele dá duas opções diferentes para você fazer PROC-V, uma jogando valor absoluto e outra usando uma célula como referência. E aqui, por fim, ele te dá ainda uma opção de fazer a mesma busca com índice e correspondência. Vamos fazer a mesma coisa, ele fala aqui, ó, fazer PROC-V para buscar o nome a partir da matrícula 80. Beleza? Isso aqui a gente já fez. Agora usando índice e correspondência. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu copio a fórmula, jogo aqui do lado e ele vai trazer o nome Carla. Mesma coisa na opção de baixo. Aqui também eu posso usar e fazer a mesma fórmula, só que olhando para uma célula específica. No caso aqui, essa célula vermelha que ele selecionou, que esse é um aqui da fórmula. Vou dar um Enter aqui e aqui eu boto 80. E ele vai trazer o nome Carla. Então repara que ele te dá duas fórmulas diferentes, ou seja, usando PROC-V e usando índice e correspondência, para chegar no mesmo resultado, que é encontrar o nome da pessoa da matrícula 80. Então o que nós vimos aqui? Ele te dá duas formas diferentes de você encontrar o nome de uma pessoa a partir do número da matrícula, fazendo PROC-V e usando índice e correspondência. Ele te dá também a fórmula pronta, você só copia e cola. Só que ele não se limita em te mostrar só a fórmula, ele te explica cada passo da fórmula. Repara aqui. E aqui ele te dá outra maneira diferente usando a mesma fórmula que é o PROC-V. Quando ele parte para a segunda fórmula, que é usando índice e correspondência,
Ele também te dá a fórmula pronta, que você só precisa copiar e colar lá no Excel, e ele também te explica cada passo da fórmula. Aqui ele parte para umas boas práticas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aqui que está um grande diferencial desse assistente, desse instrutor de Excel. Ele traz vídeos. Então, se a explicação dele, que eu considero ser muito boa, se mesmo assim você não entender, ele te traz para você vídeos que você pode procurar, você pode assistir, sem precisar ficar procurando, navegando na internet. Ele já traz, ele já faz essa busca para você e já traz vídeos para você que gosta de assistir tutorial, que gosta de assistir uma videoaula. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre Excel, para esse caso específico aqui, desse instrutor de Excel, você pode ter a explicação dele, como você viu anteriormente, e você ainda pode ter vídeos de referência para assistir e se aprofundar numa explicação que ele já trouxe bem detalhada para você. Então, ele traz esse vídeo aqui, função ProQV no Excel, e ele traz um outro vídeo sobre índice e correspondência, que são justamente os dois caminhos que ele trouxe para você resolver o seu problema. E aqui ele traz um resumo sobre essas fórmulas. Esse foi o instrutor de Excel, que eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem esse instrutor, que pode ajudar bastante a vida de quem está querendo dar os primeiros passos em Excel, ou para você que quer saber alguma fórmula específica e não sabe como usar. Ele é muito prático, como vocês puderam ver aqui, ele explica de uma forma bem detalhada, bem didática e ainda traz vídeos para você se aprofundar num determinado tema. Muito bom. Então fica a dica aqui para você que quer ter mais assistentes que te ajudem no seu dia a dia. Você pode recorrer à coleção de assistentes de inteligência artificial que foram criados para os empreendedores. Então lá você encontra assistente de marketing digital, assistente de gestão financeira, planejamento, analista de dados, enfim, uma coleção bastante completa com 30 assistentes que já podem te ajudar de imediato a agilizar bastante o seu dia a dia, o dia a dia de qualquer empreendedor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui. Se você quer assistir mais vídeos sobre assistente de inteligência artificial, sobre empreendedorismo, inovação, enfim, cola aqui no meu canal, me acompanha. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, seus parentes. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.